Olá, eu quero falar com você sobre o que nós discutiremos aqui na classe Jovem Tatuapé no próximo sábado, dia 15 de agosto. Nós temos estudado nas últimas semanas a respeito de um escritor da Bíblia em especial, a lição da Escola Sabatina, a respeito do escritor João. João ele é autor de 5 livros do Evangelho de João, ele é autor do livro de Apocalipse, e é autor também de 3 epístolas, são 3 cartas ou 3 pequenos livros que foram direcionados para a igreja daquela época por situações específicas. E esses livros eles trazem assim muitas coisas interessantes também que podem ser aplicadas para os nossos dias, mesmo coisas que eram específicas para a época que nós achamos muitas aplicações interessantes aqui. E nessa semana nós estudaremos, e eu gostaria de desafiar você para que estude a sua lição da Escola Sabatina, a respeito de um tema seguinte, nós como filhos de Deus. E esse é o tema que João aborda então e que nós estudaremos durante essa semana. O texto bíblico que dá base para essa discussão que nós faremos, para o estudo da semana e para a discussão e comentário que faremos na próxima semana, ele está naturalmente numa das epístolas de João, e eu quero compartilhar com você nesse momento. Está na Epístola de João, no capítulo 3, verso 1. Vede, quão grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Da forma como João coloca esse texto bíblico, como nós chamados filhos de Deus, há um grande privilégio nisso. E de fato o privilégio de sermos filhos de Deus. Esse privilégio encerra também uma grande responsabilidade. Certa ocasião eu ouvi uma história, achei interessante, me chamou muito a atenção, provavelmente uma fábula, mas que ilustra bem essa situação de nós como filhos, de um rei que num levante popular, numa situação que aconteceu ali, ele foi condenado à morte, mas de alguma maneira, antes que isso acontecesse, ele conseguiu então livrar parte de sua família, e entre eles o seu filho. E ele então, de alguma maneira, conseguiu falar com esse jovem, dar-lhe alguns conselhos a respeito do seu procedimento, mesmo depois da morte de seu pai, porque seu pai sabia que morreria. Então aquele pai chama o filho e diz para ele, olha, você viverá anônimo na multidão, mas você nunca se esqueça que você é um príncipe. De maneira que aquele filho, aquele jovem, mesmo que as pessoas não conhecessem a sua identidade, aquele jovem sabia que era um príncipe, ele sabia que era filho de um rei, e o seu pai desejava sobretudo que ele se comportasse como um príncipe. A diferença que há nessa pequena ilustração, e nós cristãos, e você que cristão também, que nos assiste, a diferença é que, ao contrário daquele jovem anônimo, as pessoas sabem que somos cristãos, e elas nos observam e esperam que nós tenhamos esse comportamento de príncipe. A lição aborda a questão do privilégio de ser um filho de Deus, a lição aborda também a responsabilidade de ser um filho de Deus, e nós discutiremos aqui também a questão do pecado. A Bíblia diz, e é clara nisso, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, de maneira que Deus é totalmente bom, e como nós humanos pecamos, como nós humanos erramos, a Bíblia diz ainda em outro trecho que Deus não muda e nele não há sombra de variação, é um Deus imutável, um Deus coerente, ao contrário de nós humanos que temos assim gradientes de comportamento. Né? Então nós discutiremos isso. Como lidaremos, então, com a questão do pecado? É natural que pequemos ou isso não deve acontecer? E João fala a respeito disso também. Ele diz assim que o pecado não deve fazer parte da nossa vida. Ora, mas e se alguém peca? Se alguém peca, ele diz que se alguém pecar, nós temos um advogado. E é interessante que, de acordo com a justiça humana, jamais poderíamos ter esse advogado, que é nosso pai. Esse advogado, no julgamento humano, ele deveria ser considerado suspeito para o julgamento, por ser o nosso pai. Mas, de fato, nós temos um grande defensor, é uma causa que não temos como perdê-la, porque o advogado é nosso pai.
Essas e outras questões serão abordadas e serão comentadas, e eu desafio você a que estude a lição durante essa semana e participe também dessa discussão. Ou aqui na classe Jovem Tatuapé, ou você assista, então, no dia 15 de agosto, às 10h30, pela internet. Aguardamos você, então, com o restante aí desse assunto muito motivador. Mas o fato é uma grande honra sermos filhos de Deus. E é isso que nós falaremos na próxima semana. Até!